bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira aqui no Instagram. Muito bom ter você aqui comigo mais uma vez para nossa live semanal, nosso Papo de Mãe TDAH. Gente, é assim, muito legal a gente ter esse encontro, né? Porque toda semana a gente pode conversar, tirar dúvidas, aprender uma com as outras, trocar experiência. Então, seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo. Nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira, 19h30, aqui no Instagram. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma dificuldade que é bem comum no TDAH e que deixam as mães de cabelo em pé. A gente vai conversar um pouquinho do porquê que a gente precisa pedir tantas vezes para uma criança conseguir fazer aquilo que parece ser tão simples, né? Então, deixa eu colocar aqui o nome da nossa live. Você que está entrando comigo, seja muito bem-vinda. O som tá ok, se vocês puderem me dar o retorno. Eu agradeço. Fixar aqui, o pessoal ir entrando já vê. Então, por que eu preciso pedir tantas vezes para o meu filho com TDAH conseguir, né, colocar em prática? Parece que ele não tá me ouvindo. Obrigada, Cristiane. O som tá ok então, obrigada. Parece que ele não tá me ouvindo, parece que eu tô falando com as paredes. Parece que ele só presta atenção naquilo que interessa, né? E muitas vezes a gente não entende e por não entender a gente acaba interpretando esse comportamento como se fosse desobediência, como se fosse descaso, como se fosse falta de interesse, né? E nem sempre é isso, tá? Claro que a gente sabe que criança, né, tem as suas especificidades também, né? A gente pode ter crianças que vão ter um comportamento de tentar fugir daquilo que a gente está pedindo para ela fazer. Mas, de um modo geral, quando a gente está falando de sintomas de TDAH, a gente tem uma explicação que tem a ver aqui, ó, com o funcionamento do cérebro dessa criança com TDAH. Então, quando a gente fala, né, para a criança, por exemplo, para ela guardar o tênis, para ela ir no quarto pegar alguma coisa, né, e aí a gente olha 5 minutos depois, o tênis está no mesmo lugar, ela não foi lá fazer o que a gente pediu, ou ela até foi, mas chegou lá, ela esqueceu, não fez, foi fazer outra coisa, quando a gente vê ela já está fazendo outra coisa. A gente pede para ela pegar a roupa e depois ir tomar banho. Aí, às vezes, ela vai lá no quarto, pega a roupa e deixa em cima da cama e começa a fazer outra coisa. Ou então ela vai direto pro banho, esquece de pegar a roupa e aí depois ela fica lá do banheiro. Mãe, traz minha roupa. Ou então, mãe, traz minha toalha. Né? Porque ela não fez... não cumpriu todas as etapas daquilo que a gente pediu para ela, né? Da instrução que a gente deu para ela. Então, isso também acontece. Deixa eu só ajustar aqui rapidinho para eu ficar mais à vontade aqui com vocês. Espera aí. Eu tô me ajeitando aqui que eu improvisei aqui. Acho que vai dar. Vamos ver. Acho que vai dar. Pronto. Então, como é que é aí na casa de vocês? Isso também acontece? Essa coisa de você ter que pedir 1000 vezes, né? Você ter que falar, e às vezes você fala a criança como se você não tivesse falado. Isso costuma acontecer aí também, né? Você que tá aqui na live comigo, você que tá assistindo essa live depois gravada, pensa um pouquinho, né? Isso também acontece com você? E muitas vezes, ó, a Cristiane falou que muito, muito, né? Sempre, todo dia. E muitas vezes a gente pensa, né, que a criança está ignorando a gente. E a gente faz perguntas, né? Por que isso acontece? Por que ele só faz se eu repetir 1000 vezes? Oi, Eliane, boa noite. Por que ele só faz se eu repetir 1000 vezes? Por que ele está fazendo isso? Será que é porque ele está fazendo de propósito?
Será que é porque ele quer me ignorar? Ele tá me ignorando, né? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, geralmente é porque a gente não tá entendendo direito o que tá acontecendo, né? Ó, Renata colocou assim, ó, é cansativo demais. Meu esposo acha que meu filho faz isso porque ele quer, pois ele fala toda hora. Difícil demais. É difícil demais, é muito cansativo de fato, mas a gente vai entender hoje por que isso acontece, tá? Mais uma vez, gente, a gente tá falando de criança, né? Então, claro que pode ter algumas situações que a criança, né, tá tentando ali fugir daquela demanda que a gente tá dando para ela. Mas, de um modo geral, quando a gente está falando de sintomas de TDAH, essa dificuldade de ouvir um comando e conseguir executar esse comando da forma adequada, isso tem uma explicação e está relacionado ao funcionamento do cérebro. E é o que a gente vai conversar hoje, tá bom? Gente, então, muito bom que vocês estão entrando aqui. Deixa eu só soltar aqui rapidinho. Pronto. E aí, antes da gente começar com as explicações, né, quais estratégias para que você possa melhorar um pouco essa questão da execução, né, dos comandos, é importante dizer o seguinte, nós adultos, né, nós temos uma tendência a se sentir muito frustrado quando a criança ela não faz aquilo que a gente pede, no tempo e do jeito que a gente está pedindo. E aí, né, como a Renata colocou, né, o esposo acha que o filho faz isso porque ele quer. E aí, quando a gente começa a ter essas interpretações, a gente começa a achar que é de propósito. E quando a gente começa a achar que é de propósito, a gente vai trazendo isso pro pessoal. Então, é de propósito, é porque ele é malandro, é porque ele é preguiçoso, é porque ele é rebelde, é porque ele é desobediente, é porque ele não tem respeito por mim. Então, essas explicações, essas interpretações vão fazendo com que a gente vá se sentindo frustrado e levando pro pessoal. E toda vez que a gente leva isso pro pessoal, a gente vai ficar triste, vai ficar frustrado, vai ficar com raiva, né? E a gente vai, muitas vezes, reagir a esse comportamento emocionalmente. E aí que mora o perigo, porque quando a gente começa a reagir a esses comportamentos emocionalmente, a tendência é a gente brigar, é a gente chamar atenção, é a gente ser mais autoritário para exigir que a criança faça. E isso acaba gerando uma desconexão ainda maior, isso acaba afastando a criança, o adolescente ainda mais. Quando, na verdade, o ideal é que a gente saiba por que isso acontece para que a gente possa dar o suporte que a criança e o adolescente precisam para conseguir fazer aquilo que eles precisam fazer. Porque só brigar, gente, brigar com uma criança com TDAH não vai mudar o funcionamento do cérebro dela. O comportamento que a criança tem, claro que eu estou falando dos comportamentos relacionados ao TDAH, ok? Lembra que a gente está falando de uma criança e, além dos comportamentos que são sintomas de TDAH, a gente tem muitos outros comportamentos também. Mas vamos falar dos comportamentos do TDAH. Todos os comportamentos que a gente observa que são relacionados ao TDAH, eles aparecem não por serem comportamentos isolados, mas porque eles são consequência de um funcionamento do cérebro, de uma disfunção executiva, de um déficit no autocontrole. Então, essa disfunção executiva, esse funcionamento do cérebro é que faz a criança ter determinados comportamentos. Não é a criança que quer ter o comportamento, é a disfunção executiva do cérebro que faz com que ela tenha aqueles comportamentos, ok? E aí, se eu brigar, se eu colocar de castigo, enfim, vai mudar o funcionamento desse cérebro? Não vai mudar. Então, só brigar, só botar de castigo vai resolver? Não. É claro que a criança ela precisa experimentar as consequências do comportamento dela, óbvio. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, senão vai ficar muita informação para vocês.
A gente vai falar disso num outro momento, tá? Numa outra live, para vocês entenderem quando e como vocês podem dar as consequências negativas para uma criança, ok? Mas vamos puxar aqui para nossa conversa. Quando a gente está falando de funcionamento do cérebro, a gente entende que tem uma disfunção executiva e que eu vou precisar ajudar essa criança a executar as coisas que ela precisa executar, porque sozinha ela não dá conta, porque o cérebro dela sozinho não vai conseguir executar aquela tarefa, não vai conseguir se organizar, dar comandos para que ela execute a tarefa. Então a gente vai ter que dar o suporte, a gente vai ter que dar ajuda para ela. Essa ajuda pode acontecer de várias formas. No nosso caso aqui, eu vou trazer algumas formas que você pode ajudar esse cérebro a funcionar um pouco melhor, a responder um pouco melhor aos comandos que você dá, tá bom? Então, antes da gente entrar nos comandos, né, nessa estratégia, eu quero só que você entenda que é cansativo, sim, você tem que repetir todo dia a mesma coisa, você tem que falar 1000 vezes, é desgastante, mas quando você entende por que isso acontece, você consegue ter um pouco mais é o que a gente chama mesmo, de compaixão. Compaixão no sentido de que você olha para aquela criança e você não acha que aquilo é de propósito e você não leva para o pessoal. Então, ao invés de você reagir emocionalmente ao comportamento dela, você vai agir intencionalmente, estrategicamente, para ajudar essa criança, para ajudar esse adolescente, tá? Deixa eu ver aqui. Pensei que ele agora com 17 anos iria melhorar, mas estou vendo que não está. Porque o TDAH, ele vai seguindo essa criança, esse adolescente, esse adulto, né? Agora, a melhora do TDAH, dos sintomas, ela vai acontecendo, não é porque ele fez 17 anos. É porque desde de lá de trás, essas habilidades estão sendo desenvolvidas. Para que quando ele chegue na vida adulta, ele tenha essas habilidades mais desenvolvidas, ele tenha estratégia para lidar com as dificuldades dele, com autonomia, tá bom? Então não é porque ele fez 17 anos, 20 anos, 30 anos, que só por isso ele vai conseguir fazer as coisas que ele não conseguia antes. Ele só vai conseguir se ele aprendeu como fazer. As estratégias para lidar com a disfunção executiva que ele tem no cérebro dele, que essa disfunção não vai sumir porque ele ficou adulto, tá? O maior problema são os familiares e as pessoas que estão por perto, não entendem e não aceitam a condição do TDAH. Sim, a gente tem essa situação, né? A gente tem a questão da escola também, que tem dificuldade para isso, mas se a gente dentro de casa, né, principalmente mãe, pai, em especial a mãe, que muitas vezes é aquela pessoa que está mais próxima, né? Está mais ali responsável pela parte do dia a dia, né? Pela rotina e tudo mais. Se os pais conseguem entender e conseguem lidar melhor com essa criança, é muito mais do que meio caminho andado para que ela consiga desenvolver autonomia e para que ela não tenha a sua autoestima tão afetada, tá bom? Então isso é um ponto positivo, né? Então vamos lá. Então, entrando agora no conteúdo. Por que isso acontece? E aí, para explicar por que isso acontece, eu quero antes explicar um conceito para vocês que eu já falei aqui no nosso Instagram várias e várias vezes. Praticamente toda live eu explico isso, mas eu quero novamente explicar para vocês, para que vocês possam lembrar, né? E para que vocês possam entender, para que a gente então consiga compreender então, o porquê que essas questões a gente tem que falar várias vezes acontecem. O conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de memória de trabalho, ou também é chamada de memória operacional. O que é a memória de trabalho? A memória de trabalho é uma função executiva do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro executivo, nosso cérebro tem várias funções executivas, várias funções que nos ajudam a executar coisas no dia a dia, tá?
E uma dessas funções é a memória de trabalho. E a memória de trabalho ela é muito importante, porque nós dependemos dela para tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. Desde eu dar essa live, fazer essa live para vocês, como vocês assistirem a live, como vocês saírem da sala, irem lá na cozinha, pegar um copo d'água e voltar, anotar o número de um telefone, lembrar um conteúdo, né, como se faz uma multiplicação, como se faz uma divisão. Tudo que a gente faz na vida envolve memória de trabalho. Algumas coisas vai exigir mais da memória de trabalho, outras coisas menos, mas tudo que a gente faz exige, né, usa a memória de trabalho. E a memória de trabalho, ela é uma memória que é diferente daquela que a gente ouve uma coisa e guarda, e daqui a, sei lá, 10 anos, 5 anos, um mês, 3 dias, a gente lembra. Isso é memória? É memória. Mas é uma memória que a gente chama de longo prazo, que é uma memória que você guardou a informação. Por exemplo, o nome... eu trabalho na escola, né? Então, o nome da minha diretora. Eu guardei o nome dela e eu vou lembrar o nome dela daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, talvez até daqui a 10 anos ou mais eu consigo lembrar o nome dela. A minha professora lá do terceiro ano, quando eu estudava, quando eu era criança, eu lembro o nome da minha professora do pré, do primeiro ano, do segundo ano. Eu lembro o nome de todas as minhas professoras. Por quê? Porque isso ficou guardado na minha memória de longo prazo. É uma memória que a gente não esquece, tá? Então, isso é a memória de longo prazo. A memória de trabalho, ela é diferente, porque ela é uma memória muito recente. Ela é uma memória que não fica armazenada muito tempo, ela tem um tempo de duração muito curto e ela é limitada. Então, ela não consegue armazenar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, olha as características da memória de trabalho, gente. Ela é relacionada às informações recentes, mais do aqui e agora. Ela é limitada, porque ela não cabe muita coisa. Pelo contrário, ela é bem limitada. E ela é curta, então ela se perde muito rápido, tá? Exemplo de memória de trabalho. Se eu falo para vocês o número do meu telefone, para vocês anotarem aí na casa de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão guardar na memória de trabalho o número do telefone, mas vocês vão ter que anotar rapidinho. Porque se vocês não anotarem rápido, daqui a pouco vocês não lembram mais. Não é assim? Tanto é que quando a gente precisa lembrar, né? Vamos dizer que eu falei o número do telefone e ninguém tem papel para anotar. Se eu falar o número do telefone e você quer gravar esse número, o que você vai ter que fazer? Sair correndo para procurar um papel rapidinho para anotar. Porque senão no final da live você já não lembra mais o número do telefone. E geralmente o que a gente faz? Fica repetindo o número, né? Fica repetindo o número para poder não esquecer e conseguir anotar. E às vezes a gente esquece um pedaço do número, só lembra uma parte, só lembra o início, só lembra o final. Então a memória de trabalho ela é curtíssima, então ela dura muito pouco tempo e ela é limitada. Então eu não consigo colocar muita informação juntas. E quando eu coloco uma informação, ela ocupa a memória de trabalho e ela impede que outra informação entre. Ou então, quando uma outra informação vem, essa que estava, ela sai. Pessoal, bota pra mim aqui, por favor, se vocês conseguiram compreender até aqui, porque esse conceito é muito importante. Então, quando eu tenho uma informação na memória de trabalho, que ela é limitada em quantidade, e chega uma outra informação, o que essa outra informação faz? Ela entra no lugar dessa e tira essa. Tá? Eu vou mostrar pra vocês um exemplo disso. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Conseguiu, André? Conseguiu entender? Que bom. Ó, vamos imaginar, gente, que isso aqui é o nosso cérebro, tá? O cérebro do nosso filho, por exemplo. E a gente foi lá e falou pra ele escovar o dente.
escovar o dente. Não sei se dá para vocês lerem, mas é só para... Eliane, obrigada, explicação perfeita, que bom que você entendeu. Então vamos lá, isso aqui é o cérebro, isso aqui é a informação que você deu para ele. Vai escovar o dente, ok? Tá aqui na memória de trabalho do seu filho, que é uma memória curta, limitada, e ela se perde com muita rapidez, ok? E aí, vamos dizer que seu filho tá ali na sala brincando e tal, você falou isso e ele... Vamos pensar que ele saiu para ir lá escovar o dente. Ou que ele tá ali brincando e acontece algumas outras coisas. Por exemplo, passa um cachorro ali na sala. Vamos dizer que você tem aqueles cachorrinhos dentro de casa, né? Um cachorrinho passou perto dele, depois que você falou para ele escovar o dente, e o cachorrinho começou a brincar com ele. Aí o cachorro começou a brincar com ele, ou o cachorro passou na frente dele ali e tal. Aí ele já entrou na memória de curto prazo dele, o cachorro. Aí daqui a pouco ele olha pro lado assim, que ele tava brincando, aí ele vê de novo o brinquedo que ele tava brincando. E aí ele volta pro brinquedo. Só que aí o irmão começa a implicar com ele, porque o irmão quer pegar o brinquedo dele, tal. Então o irmão começa a entrar na história. Tá? O irmão, tá escrito irmão aqui, tá, gente? Porque tá apagadinho por causa da luz. E aí... ele ficou ali e tal, o irmão brigando com ele, porque ele tava querendo pegar o brinquedo, não sei o que, tal. Daqui a pouco, acabou a briga do brinquedo, ele vai, pega o celular e começa a mexer no celular. Gente, aonde que está a informação de que ele tinha que escovar o dente? Na memória de trabalho dele, aonde que tá? Responde aí quem puder. O que aconteceu com a informação... o pedido ou a ordem, né? O comando que você deu de escovar o dente. Vamos ver se alguém coloca pra gente poder interagir. Não tenho medo de errar, nada disso, gente. Aqui a gente, né? Ó, a Cristiane falou, ficou pra trás. Ó, a André falou que é o azul claro, né? Exatamente. Está sendo perfeita a explicação, estou entendendo perfeitamente. Que bom, que bom. Gente... mas é bem assim, sumiu o comando, exatamente. Olha, o comando que você deu ficou para trás. Só que aqui, gente, é claro, a gente tá falando, tá fazendo uma metáfora, né? Ele ficou para trás. Mas na nossa memória de trabalho, o que acontece quando a gente vai colocando outras informações no lugar? Ele simplesmente faz isso, ó. Vou até mudar aqui a forma para ver se dá para entender mais. Ó, você deu o comando. Aí, de repente, né, passou o cachorro, o que acontece? Isso aqui sai e entra o cachorro. É exatamente isso aqui. Vou até refazer para ficar melhor. Aí, do cachorro, ele foi... sai cachorro, não sei o quê. Olhou, viu o brinquedo de novo que ele tava brincando. Aí, o cachorro sai da memória dele, de trabalho, e entra o brinquedo. Aí, ele começa a brincar com o brinquedo e o irmão dele vai... toma o brinquedo da mão dele, começa aquela briga porque o irmão quer o brinquedo, aquela confusão toda. Aí o brinquedo já não é mais o foco agora é o irmão. E aí fica naquela briga, não sei o que, ele desiste do brinquedo, pega o celular, o irmão já não interessa mais, ele pega o celular e começa a mexer no celular. E aí você, que tinha dito para ele escovar o dente, e foi lá na cozinha... fez alguma coisa e voltou, quando você volta, o que está acontecendo? Ele está mexendo no celular. E aquela primeira informação que você deu lá atrás, ó, sumiu da memória de trabalho dele. Sumiu. Às vezes a gente até pergunta, fulano, eu não falei para você escovar o dente. Ele até faz assim, escovar o dente? Parece que ele não ouviu, né? Mas ele tinha escutado, como é que ele não... Porque acontece exatamente isso. As informações vão tomando lugar. Daquilo que a gente disse que é para ele fazer. Por isso que a gente fala que a gente não pode sobrecarregar a memória de trabalho. Porque quando ela está sobrecarregada, ela não funciona direito. Por isso que a gente tem que saber se comunicar melhor com a criança. A gente tem que saber dar comandos eficientes. Tudo isso a gente faz parte. Quando a gente faz orientação de pais, a gente ensina
treina os pais a dar comandos eficientes, porque às vezes a gente não sabe dar comandos. E a forma como a gente se comunica com a criança, ao invés de ajudar, atrapalha mais ainda. E aí acontece o que a Eliane colocou aqui, né? Guerra formada, né? Desaparece aquela informação porque ela acaba se distraindo com outra coisa, acaba colocando na memória de trabalho dela outras informações que não são relevantes, que não são prioridades, mas que está acontecendo no aqui e agora. E se está acontecendo no aqui e agora, essa informação toma o cérebro dessa criança, tá? Então, deu para compreender, gente? Essa explicação de memória de trabalho que eu estou dando para vocês é uma das características da memória de trabalho. Eu estou fazendo um recorte da característica que tem a ver com o nosso tema, que é ter que ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa, tá? Você falar, quando você volta, a criança não fez ainda, a criança está fazendo outra coisa. Por quê? Porque você falou, saiu de cena, ou você, enfim, está fazendo outra coisa, e a criança começa a pensar, se distrair. Às vezes a criança até levanta para ir escovar o dente, mas quando chega no banheiro, ela vai fazer outra coisa. Ela vai fazer xixi, por exemplo, que ela lembra, né? Olha pro vaso, lembra do xixi, vai fazer xixi, levanta do xixi, vai embora. Esqueceu de escovar o dente. Né? Então, isso acontece, tá? Isso acontece muito, e vocês já sinalizaram aqui que acontece, e realmente acontece bastante. Agora, o TDAH, ele tem um déficit na memória de trabalho. 90% das crianças com TDAH têm um déficit na memória de trabalho. E por isso, elas vão ter muito mais dificuldades em manter aquela informação por um tempo maior do que as outras crianças. Então, a memória de trabalho limitada é para todo mundo, tá? Não é só para quem tem TDAH, não. A informação ela some rápido, que ela é de curtíssimo prazo. Sim, para todo mundo, quem tem TDAH e quem não tem TDAH. Agora, quem tem TDAH, isso ainda é mais significativo. Okay? As informações elas se perdem com muito mais facilidade. E não só se perdem, como elas se misturam. Então, o que pode acontecer, gente? Vamos voltar aqui no nosso exemplo. A gente pode ter tanto informações que se perdem quando você coloca outra no lugar. Então, essa aqui sai e essa aqui entra. Então, essa daqui se perdeu. Como você também pode ter uma outra situação. Você tem a informação principal e outras informações começam a entrar junto e se misturar. E aí, quando elas se misturam, vira uma bagunça. Exemplo de situação que as coisas podem se misturar e a criança virar uma bagunça aqui no cérebro e a criança não conseguir fazer o que a gente pediu. Quando a gente dá mais de um comando junto, quando a gente dá um comando que tem várias etapas, quando a gente dá um comando que tem tem uma sequência de ações, que a criança tem que organizar o primeiro, segundo, terceiro, eu faço isso primeiro, eu faço isso depois, eu faço isso depois. Tudo que envolve sequência, passo a passo, etapas, o que vai acontecer o que pode acontecer na memória de trabalho da criança com TDAH? Pode misturar tudo. Então, vamos dizer que eu tenho que arrumar a cama, e arrumar a cama é esticar o lençol, tirar tudo da cama, esticar o lençol, botar uma colcha por cima. São 3 etapas. Tirar os travesseiros, tirar tudo, esticar o lençol e botar a colcha por cima. Quando eu tenho 3 informações para executar, 3 etapas, no nosso cérebro, que não é TDAH, o que a gente faz? Primeiro eu tiro as coisas de cima da cama, depois eu estico o lençol, depois eu boto a colcha. No TDAH, essas etapas elas se misturam. E aí ela começa a fazer uma etapa e se perde no que ela tem que fazer depois. Mesmo que ela saiba fazer. Mesmo que ela saiba fazer, ela se perde nas etapas. Ok? E aí, quando ela se perde nas etapas, ela não sabe o que vai fazer primeiro, ela desiste de fazer,
não vai fazer, se distrai com outra coisa, vai fazer outra coisa. Tá bom? Então, a memória de trabalho, ela, como ela tá em déficit no TDAH, isso justifica, né, explica por que quando você dá um comando, a criança começa a fazer outra coisa e ela não cumpre aquilo que a gente deu de ordem. Ela se perde ou ela esquece, tá? É claro, gente, que existem várias situações do TDAH. Existem situações que a criança, ela, por exemplo, ela não quer parar o que ela está fazendo, ela não quer parar de brincar, por exemplo, para ir escovar o dente. E aí isso é uma outra situação. Agora, a gente está falando de situações do tipo, a criança esquece. Você fala e ela, daqui a pouco você volta como se você não tivesse falado. Não porque ela está resistindo, mas porque ela não, é como se ela não tivesse dado importância para aquilo, mas não é isso, né? É porque ela não consegue lembrar. Ela se distraiu com outra coisa, ela foi fazer outra coisa, ok? Vamos lá. Então, ela tem dificuldade de segurar a informação na memória tempo suficiente para ela executar a ação. Então, se eu vou sair daqui, quero ir lá na cozinha pegar um copo d'água, eu tenho que guardar essa informação de ir lá na cozinha pegar o copo d'água até eu chegar lá, até eu pegar água e até eu voltar. Porque senão eu vou fazer outra coisa e acabo esquecendo, né? Quantas vezes a gente está meio distraído, que a gente está com a cabeça no outro lugar, e a gente vai na cozinha, por exemplo, pegar água, chega na cozinha, a gente vê alguma coisa, né? Às vezes a gente vê uma fruta, ou às vezes a gente vê alguma coisa na cozinha, a gente vai, faz outra coisa, esquece da água e volta. Quando a gente volta, esqueci da água. Isso, gente, é esquecimento que todo mundo tem, né? Isso pode acontecer com qualquer um. Mas no TDAH, isso é frequente, isso é recorrente. E isso é estressante pra gente, porque a gente tem que ficar o tempo todo lembrando, tá? O tempo todo repetindo, ok? Então, eu vou dar agora pra vocês algumas dicas para que vocês melhorem a forma como vocês se comunicam com a criança, para que vocês possam, para que a criança consiga executar melhor aquilo que você está pedindo, tá? Então, quando a gente vai se comunicar com a criança, quando a gente vai dar um comando para ela, quando a gente vai pedir para que ela faça alguma coisa, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Primeiro cuidado que a gente tem que ter: falar com a criança no mesmo ambiente que a criança está. Isso é importantíssimo. Por quê? Se a criança está na sala brincando ou fazendo qualquer coisa e você está lá na cozinha e você grita para ela o que ela tem que fazer, provavelmente ela não vai fazer. Então, vá até o ambiente onde a criança está. E aí já emenda com a segunda dica. Qual é a segunda dica? Faça contato com ela antes de você falar. O que é o contato com a criança? É você tocar nela para que ela volte o olhar para você. Ela vai olhar para você. Então, se ela estiver vendo televisão e você tá aqui do lado dela falando, se ela estiver jogando, se ela estiver brincando, bote a mão no ombro dela. Não fale só. Bota a mão ali nela, que ela vai olhar para você. E aí sim você fala. Porque se ela não fizer contato visual, se ela não olhar para você, é quase certo que ela não vai. Porque, vamos lá, gente. Você tá falando aqui com ela e ela tá prestando atenção. Olha a divisão da atenção dela. Ela tem que prestar atenção em você, mas ao mesmo tempo ela tá prestando atenção na televisão. Ao mesmo tempo ela tá prestando atenção no jogo. Ao mesmo tempo ela tá prestando atenção no brinquedo. O que vai acontecer? Ela vai misturar as informações e ela não vai fazer. Por quê? Porque a memória de trabalho dela, como eu expliquei, ela é limitada. Se ela está recebendo informação do jogo e ao mesmo tempo do que você está falando, você acha que ela vai registrar tudo na memória de trabalho dela? Não. Não vai. Então,
ela tem que voltar a atenção para você. Eu sei que às vezes isso é um pouco trabalhoso, mas é um trabalho que vocês vão ter agora para melhorar lá na frente, para lá na frente você não ter esse trabalho todo, tá? E é um trabalho mais produtivo do que você ter que ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa, que não é produtivo, tá bom? Então, estar no mesmo ambiente da criança, ter contato para que ela volte o olhar, para que ela olhe para você, espera ela olhar, chama ela pelo nome, espera ela olhar antes de dar o comando. Ok? Segunda. Terceira, tire os distratores. O que é tirar os distratores? É diminuir, né, os distratores. É você diminuir a chance da memória de trabalho dela, né, pegar o comando que você deu e apagar para colocar outra coisa no lugar. Então, se ela tá vendo televisão, desliga a televisão ou abaixa o som para que ela olhe para você e não fique ouvindo, porque se ela tá ouvindo aqui, vamos dizer que ela tá olhando para você, ela tá ouvindo a televisão e ao mesmo tempo ouvindo você, vai misturar as informações e ela não vai lembrar. Pausa ali o videogame. Então não deixa ela jogar enquanto ela, tipo assim, ó, ela tá jogando e tá assim, ó, olhando pra você. Ela não está te ouvindo. Você pode ter certeza que ela não tá te ouvindo. E se você falar assim, você ouviu fulano? Ela vai dizer sim, mas não ouviu nada. Se tá olhando o celular, tira o celular. Porque você vai diminuir o risco dessa memória de trabalho ser contaminada com outra informação que não é a que você está pedindo. Tudo bem? Então, diminuir, estar no mesmo ambiente da criança, tocar para que ela olhe para você antes de você falar, diminuir os distratores, as distrações. E aí vamos para a quarta. A quarta é a gente fazer um pedido de... antes da gente fazer o pedido, é a gente pedir para ela repetir aquilo que a gente falou. Então, você diminuiu os distratores, você foi lá, ela olhou para você, você falou com ela o que você quer, você pede para ela dizer o que você falou. Por que a gente faz isso? Para que a gente se certifique de que realmente ela ouviu. E além disso, quando a criança fala, ela reforça aquela informação na memória de trabalho dela. Porque se alguma outra informação entrou ali no meio quando você estava falando, ela não vai conseguir repetir direito. E aí você vai perceber e você vai poder falar de novo. E se ela conseguiu repetir certinho, se ela conseguiu falar certinho o que você pediu para ela fazer, sinal de que aquela informação ainda está na memória de trabalho dela. Ok? Então, pedir para ela repetir, para ela dizer o que você acabou de falar, tá? A quinta é fazer um pedido por vez. Então, lembra que o TDAH, quando ele recebe várias informações, várias etapas, vários comandos do tipo, vá no seu quarto, pega a mochila, pega o seu o uniforme e vem se arrumar, ou vá no seu quarto, bota o caderno na mochila e traz a mochila. Olha quantas informações que ele vai ter que guardar nessa memória de trabalho que é limitada. Ela consegue ter 3 informações? Nosso cérebro consegue, nossa memória de trabalho dá conta, né? Mas quem tem TDAH tem mais dificuldade. Então, quanto mais informação a gente dá para ela, maior a chance dela se perder nessas informações ou até mesmo esquecer. Então, dê um comando por vez, para que, senão ela não vai dar conta, tá? A sexta é a gente usar alguns apoios visuais. Por quê, gente? Quando a gente usa o apoio visual, a gente tá ajudando a essa memória de trabalho não ficar sobrecarregada. Porque ao invés dessa criança ter que manter essa informação aqui e correr o risco de perder, esquecer e misturar, ela vai ter informação num apoio visual externo,
que ela vai poder olhar. Então, checklist é um apoio visual externo que ajuda a criança. Então, se ela tem que fazer por exemplo, arrumar o quarto dela, tá? Arrumar o quarto dela envolve 3 etapas: arrumar a cama, guardar os brinquedos na caixa de brinquedo e as roupas no armário. Vamos dizer que tem essas 3 etapas, tá? Então, se você colocar um apoio visual lá um cartazinho lá no quarto, arrumar o quarto, aí tá lá, primeiro, arrume a cama. Segundo, o primeiro, guarde as roupas no armário. Segundo, guarde os brinquedos na caixa. Terceiro, arrume a cama. A criança vai saber o que ela tem que fazer primeiro, o que ela tem que fazer depois, o que ela tem que fazer depois. Não só a ordem, mas também ela vai poder acompanhar tudo que ela tem que fazer. Porque pode ser que ela vá lá, arrume a cama, tudo, mas as roupas, ou guarde as roupas, mas não arruma a cama, ou não arruma o brinquedo, ou bota as roupas que era para estar dentro do armário, empilhada em algum outro lugar, pendurada. Então, quando a gente faz isso ajuda a criança, porque ela não vai precisar ficar dependente dessa memória que falha. Ela vai poder usar um recurso que ela vai seguir e vai conseguir dar conta, tá? Então, esse é o nosso quinta dica. E agora a gente vai para a última dica. E aí eu vou recapitular para a gente poder fechar a nossa live. A última dica é a gente valorizar a criança, reforçar o comportamento da criança quando ela faz, quando ela consegue. Por quê? Porque o reforço positivo é uma colinha, como se fosse uma cola, sabe? Que cola a informação, a sexta dica, né? Que cola a informação no cérebro da criança. Então, quando a gente dá um reforço positivo para algum comportamento, o que o cérebro entende? Esse comportamento é legal, então eu tenho que repetir esse comportamento. Entende? Por isso que o reforço positivo é essencial e ele é o combustível da criança com TDAH. É o que faz a criança se movimentar, que faz a criança se esforçar ainda mais para dar conta das coisas que ela tem dificuldade. Então, recapitulando, gente. Primeiro, estar no mesmo ambiente da criança. Segundo, fazer contato visual. Então, tocar nela para ela olhar para você. Terceiro, diminuir as distrações. Então, se precisar desligar a televisão, se precisar pausar ali o vídeo, tá? Quarto, pedir para ela repetir aquilo que você falou para ver se ela ouviu, para ver se ela entendeu, tá? Quinto, dar comandos curtos, um comando de cada vez. Não colocar muitas etapas e muitos comandos ao mesmo tempo. Então, dá um comando, ela executou, aí você dá outro comando, ok? Para que não tenha chance das etapas se misturarem. Sexto, apoio visual. Então, são 7, né? Sexto, apoio visual. E sétimo, valorizar quando a criança consegue, dar reforço positivo. Então, são 7, tá, gente? Estar no mesmo ambiente. Tocar para a criança te olhar, diminuir os distratores, pedir para ela repetir o que você falou, dar um comando de cada vez, usar os apoios visuais e valorizar, reforçar quando ela consegue. E aí, gente, nas coisas do dia a dia mesmo, as coisas simples do dia a dia que você vai valorizar, vai reforçar, tá? Tudo bem, pessoal? Conseguiram compreender? Deu para entender direitinho as 7 etapas? Não são 7 etapas, tá, gente? São 7 orientações para que vocês possam usar. E uma tá associada à outra, né? Para que a gente consiga dar comandos mais eficientes. Aí você vai falar assim, Juliana, se eu fizer isso amanhã, meu filho vai começar a fazer tudo que eu pedi? Algumas coisas sim, talvez outras coisas não, porque cada coisa que a gente pede tem uma característica. Tem coisas que a gente vai pedir que ele não faz
por causa da memória de trabalho. Então, as coisas que ele não está conseguindo fazer por causa da memória de trabalho, ele vai conseguir fazer, porque você vai estar dando uma ajuda para o cérebro dele, quando você se comunica dessa forma. Outros comportamentos vão depender de outras coisas. Então, por isso que a gente toda semana está aqui conversando sobre algum tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Toda quarta-feira a gente está aqui, justamente para que toda semana a gente vá ampliando o nosso conhecimento. Então, as orientações que eu dei hoje, vocês vão colocar em prática e vocês vão começar a ver alguma melhora. Semana que vem eu vou trazer outras orientações e vocês vão colocar em prática, vocês já vão começar a ver mais memória. Então, conforme vocês forem colocando em prática, cada semana vocês experimentarem, colocar em prática o que eu estou trazendo, no final do mês, vocês vão ter mudado muita coisa e vocês vão ter melhorado muito a forma como você se comunica, a forma como você lida com seu filho, a forma como você entende o cérebro do seu filho, porque isso é muito importante, gente. Porque quando eu entendo meu filho, eu tenho mais empatia por ele. Quando eu acho que tudo é porque ele não quer fazer, é porque ele está resistindo porque ele quer, eu tenho uma tendência a cobrar mais, a brigar mais. E quando eu entendo que o cérebro dele funciona daquele jeito e eu preciso ajudar, as coisas tendem a ter uma conexão. Vocês tendem, né? Pais e filhos tendem a ter uma conexão maior. Ok? Ó, a explicação foi perfeita, ajudou muito, que bom, fico muito feliz. André também colocou que foi muito bom. Obrigada a você, André, por estar aqui. Gente, eu fico muito feliz quando vocês estão aqui comigo, batendo papo, conversando, colocando os comentários de vocês, né? Toda quarta-feira a gente tem o nosso papo de mãe TDAH. E eu quero fazer um convite para você que é mãe de TDAH, que não participa da nossa comunidade de mães de TDAH. Aqui embaixo, ó, tá aparecendo, tá vendo aqui embaixo? Tem um link que você pode clicar e isso vai te direcionar para a nossa comunidade. Mas também, depois que terminar a live, porque se você clicar agora, você vai sair da live. Então, espera chegar no finalzinho para você clicar. Eu vou dar um tempinho para vocês clicarem no final. Mas se vocês forem lá no link da minha bio, também tem o link para você entrar na comunidade de mães de TDAH. Comunidade Mães em Conexão TDAH. Gente, é uma comunidade onde a gente partilha experiências, a gente compartilha dúvidas, conquistas, desafios, a gente troca figurinha ali, né? Uma passou por aquela situação, conta para outra como que foi, o que funcionou, o que não funcionou, né? E é um espaço onde você pode se colocar, pode se expressar sem julgamento, sem você ter medo de ser julgada e você tendo a certeza de que você vai ser acolhida por todas as 310 mães que estão lá e principalmente por mim, que estou todo dia lá no grupo conversando com vocês. Então, se você deseja continuar esse papo que a gente está tendo aqui, clica aqui, ó, no linkzinho para vocês entrarem lá na nossa comunidade. Ou então vai no link da bio aqui no Instagram, que também tem o link da comunidade para você entrar e fazer parte. Todos os dias tem conteúdo lá, tem conversa, tem coisas exclusivas lá na nossa comunidade para que você possa aproveitar, tá bom? E no mais, semana que vem, quarta-feira, eu não sei se eu vou conseguir quarta-feira fazer a live. Eu já vou falando aqui. Talvez eu faça na terça não, na segunda, não sei. Eu não sei como é que vai ser semana que vem. Porque semana que vem eu vou viajar na terça-feira, só chego aqui de novo no domingo de madrugada. Vou participar de um congresso para aprender bastante coisa, para depois trazer para vocês aqui. Então talvez semana que vem eu não consiga fazer a live, porque quarta-feira eu vou estar, né, lá no hotel, e a internet não é legal. Mas durante o congresso, eu vou estar produzindo conteúdo, vou fazer alguns stories lá no nosso grupo,
Ó, a Eliane tá lá no grupo, ó. Muito bom, né, Eliane? A gente tá com muita novidade. Começou agora o mês de julho, com várias mudanças que estão acontecendo lá no grupo. Então, as mães estão recebendo aos pouquinhos as novidades que estão acontecendo lá. Então, semana que vem, lá no grupo, vai ter muita coisa. Eu vou aprender no congresso e falar para vocês, ó, tá falando sobre isso aqui no congresso, tá falando sobre isso, tem uma novidade sobre TDAH. Então, vocês estando lá no grupo, você vai receber tudo em primeira mão, tá bom? Vai ser um prazer ter você lá. Eu vou ficar muito feliz em caminhar junto com você, tá? Um beijo para vocês. Até próxima live nossa. E a gente se encontra lá no nosso grupo, na nossa comunidade Mães em Conexão TDAH. Tchau, tchau.